Fala galera da Turma 801, e aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estar finalizando a unidade um do livro de vocês, desse segundo livro de vocês. E lembrando que nós já falamos aí ao longo desse segundo bimestre sobre clima e tempo, diferenciamos o que é clima, o que é tempo. Nós falamos dos elementos climáticos, falamos aí de pressão atmosférica, umidade, temperatura atmosférica, radiação solar, e dentre os fatores climáticos nós falamos de, por exemplo, altitude, latitude, correntes marítimas, continentalidade, maritimidade, enfim. E hoje, para poder estar finalizando aí essa primeira unidade, nós vamos falar de biomas, página 299 do livro de vocês. Então, espero aí que todo mundo já esteja com o livro em mãos, livros abertos, tenham encontrado, para a gente poder ter aí uma aula bem produtiva. Então vamos lá, galera. Os biomas, eles, como está no livro de vocês aí na página 299, eles são formados pelo conjunto de ecossistemas e, consequentemente, pelo convívio equilibrado entre diversas espécies de seres vivos, entre si, com o meio físico e interagindo também com o solo, com o relevo, com o clima da região onde estão. Então, de uma maneira geral, os biomas eles são caracterizados pelo clima, pela fauna, pelos animais, pela flora, pela vegetação, enfim, pelas plantas, digamos assim, que estão presentes ali em uma determinada região, caracterizando essa região. Existem aí 6 grandes biomas que são distribuídos ao longo do nosso planeta e são eles basicamente tundra, taiga, floresta temperada, regiões de deserto, campos e savanas e a nossa floresta tropical. O primeiro que vamos falar hoje, páginas 299 e 300 no livro de vocês, é a tundra. A tundra é um bioma que está situado predominantemente nas zonas polares, ou seja, nas extremidades, vamos pensar assim, do planeta Terra. Lembrando, quais são as características do clima dessas regiões polares? O clima polar ele é tipicamente muito frio. Então, a tundra é uma região, é um bioma que apresenta temperaturas baixas, muito baixas durante todo o ano, e também com pouca chuva e baixa umidade. Beleza. Durante o inverno, ocorrem precipitações na tundra. Ou seja, lembrando que precipitações... o senhor acabou de falar que não tem chuva, então como é que tem precipitações na tundra? As precipitações que ocorrem nesse bioma são em forma de neve. Essa neve ela fica acumulada em camadas e o solo da tundra da região ele congela completamente. E isso torna a vegetação desses biomas bem escasso durante o inverno. Então, o que acontece? Durante o inverno vai ter bastante neve, essa neve vai se depositar no solo, vai formar ali aquelas camadas mesmo, aquele tapete, aquele tapetão de neve, e com isso vai impedir que plantas, mesmo plantas baixas, rasteiras, que são típicas da região, elas cresçam. Então, durante o inverno, basicamente, nas regiões de tundra, nós não conseguimos encontrar vegetação, não tem uma flora muito abundante. No verão, uma parcela, uma quantidade dessa neve vai descongelando e aí ocorre o crescimento da vegetação, só que essa vegetação tipicamente rasteira, uma vegetação baixa. Então, tem aí gramíneas, gramas, né, por assim dizer, musgos e líquens. Então, também, para quem nunca viu aqui, eu trouxe uma imagem de musgo, que pode estar presente na região, e aqui líquens também, que podem estar presentes na região, ambos sendo úteis na alimentação de animais herbívoros. Em relação à fauna, muitos dos animais que vivem na tundra têm que ser adaptados ao frio. E como é que é essa adaptação? Ou eles apresentam uma camada grossa de gordura, então lembra que a gordura é um isolante térmico, então são animais com grande capa, digamos assim, grande quantidade de gordura, ou grande quantidade de pelos, então também bastante pelo, né, que eles apresentam acabam protegendo bastante do frio.
Os que não têm essa adaptação, eles migram no inverno. Então, no inverno, eles saem dessa região e no verão eles retornam. Aqui, ó, só um pequeno resumo da tundra. Então, a palavra tundra, na língua finlandesa, significa planície sem árvores. Então, uma característica, não tem árvores, tem vegetação rasteira. Enquanto que na língua russa significa terras elevadas, região montanhosa, desprovida de árvores. O clima da tundra, temperaturas baixas durante todo o ano, o inverno é bastante severo e o verão também é frio. A fauna é composta por lobos, ursos, alce, rena, coruja, dentre outras espécies, e geralmente os animais possuem uma densa pelagem, uma grande quantidade de pelos. E a flora é constituída por pequenos arbustos, por ervas, líquens, musgos e vegetação gramínea. Aqui algumas imagens para vocês visualizarem melhor o bioma tundra. Então aqui no inverno é bem rigoroso, onde a região está toda tomada por neve. E em momentos onde essa neve, aqui também tem bastante parte tomada por neve, e essa, ao longo do tempo, conforme vai passando as estações, essa neve ela vai derretendo e então há o aparecimento de uma vegetação gramínea, uma vegetação rasteira, uma vegetação baixa. Árvores grandes não são características das regiões de tundra. Em relação à fauna, nós temos aqui, ó, coruja das neves, nós temos o lobo ártico, renas, urso polar e pinguim, que são bem adaptados a essas temperaturas extremamente baixas. Bom, outro bioma aí presente na página 300 do livro de vocês que eu vou falar é a taiga. A taiga, diferente da tundra, ela recebe uma maior quantidade, uma maior incidência de luz, e isso favorece o desenvolvimento de uma vegetação um pouco maior, mas apesar de ser uma vegetação um pouco maior, é pouco variada, não tem muitas opções de plantas. Geralmente a vegetação típica da região são as coníferas. Coníferas são plantas que têm formato de cone, pensa em um cone. Então, basicamente, o maior representante das coníferas que nós temos nas taigas é o pinheiro. Por essas características, por ter uma vegetação tipicamente conífera, a taiga ela também pode ser chamada de floresta de coníferas. O clima da taiga também é predominantemente frio, temos temperaturas abaixo dos 10 graus Celsius durante todo o ano, e o inverno também é bastante rigoroso, e ocorre também precipitação em forma de neve. Então neva bastante, é bem parecido com a tundra, mas é um pouco mais ameno. A fauna é diversificada, mas durante o inverno muitos animais ou migram, ou outra característica é que muitos animais hibernam. Então nós temos aí características de ursos que hibernam. E o que é hibernação? Está aí também no livro de vocês. É a redução drástica do metabolismo das atividades vitais dos animais. Então os animais que hibernam, eles adormecem e não precisam se alimentar por longos períodos. Basicamente, esses animais, antes de hibernar, eles se alimentam bastante, eles caçam, se alimentam bastante, eles adquirem uma grande quantidade de gordura, então se escondem em tocas aí e ficam ali adormecidos durante longos períodos, adormecidos, parados, sem se mexer muito, evitando muito metabolismo, e com isso ele só vai digerindo ali aquela sobra de energia, aquela sobra de gordura que eles foram adquirindo, então eles vão gastando bem lentamente, guardadinhos, e aí quando a temperatura melhora, quando as condições ambientais melhoram, eles saem novamente para o ambiente. Característica bem interessante. E alguns fatores que acabam propiciando essa migração ou a hibernação dos animais são a diminuição da oferta de alimento. Então, se está nevando bastante, eu vou ter menos animais ali à disposição, enfim, no ambiente, vou ter menos oferta de caça, eu vou ter menos plantas, enfim, para os animais herbívoros, para poder se alimentar. Congelamento dos rios, que também vai me atrapalhar no fornecimento de água para eu beber. E queda das temperaturas e excesso de neve, vai me atrapalhar tanto na locomoção quanto no próprio frio.
Então também, ó, um resuminho aqui das características da taiga. Também é chamada de floresta de coníferas devido à predominância de pinheiros, ou também pode ser chamado de floresta boreal. O clima é um clima subártico, ele é subpolar. Então, basicamente, é muito frio e seco, caracterizado por um inverno que é seco e frio. O inverno é longo, mas tem um curto período no verão onde há precipitação de chuva, que aí deixa a região um pouquinho mais úmida. A fauna é composta por animais que hibernam ou que migram. Nós temos aí ursos, linces, alce, lobo, raposa, esquilos, castores, renas, lepres e também há algumas aves e insetos. E a flora apresenta uma floresta densa, basicamente por vegetação arbustiva e árvores coníferas, com a presença de pinheiro, salgueiro, nogueira, sendo o pinheiro o principal representante aí da vegetação conífera da taiga. Então aqui também, ó, nós temos imagens do bioma de taiga. Então aqui na região do inverno mesmo, bem frio, onde já tá, enfim, já tem a neve, né, já tem a precipitação em forma de neve, mas nós temos as coníferas. E aqui, em outros momentos também, é possível observar essas árvores grandes, geralmente grandes, em forma de cone, e que são bem resistentes a essas temperaturas baixas. Quanto à fauna, nós temos o urso, o lobo, o lince, um felino, lince, lebre, marta, também um mamífero típico da taiga, raposas, e também tem aves diversas que constituem a taiga. Bom, terceiro bioma que eu vou falar para vocês, que está aí na página 301, é a floresta temperada. A floresta temperada é um bioma que ele tem já tem uma maior, né, variedade, tem uma boa variedade de flora, composta de árvores, arbustos, samambaias, musgos, entre outros, e essas árvores elas apresentam adaptações para sobreviver ao inverno, que é frio e seco. E aí, que adaptação é essa? O que elas fazem para sobreviver ao inverno, que é muito frio e muito seco? Elas perdem todas as folhas no outono. Então, uma característica da floresta temperada, lembrando que o outono é a estação que vem antes do inverno, então já no outono, essas árvores elas se preparam, sabendo que vai vir aí bastante frio, um momento bastante frio e bastante seco, então elas já perdem todas as suas folhas no outono. E a fauna ela é rica e é composta de diferentes espécies de animais. E aí nós temos insetos e animais de pequenos portes, e também nós temos grandes mamíferos, que eu vou mostrar mais à frente. O clima característico do bioma é o temperado e subtropical. Então esse clima temperado, lembrando, também já havia mencionado aí nas primeiras aulas para vocês, é que ele representa as 4 estações do ano bem definidas. Então, primavera, verão, outono e inverno é muito bem característica, muito bem definido. E tem precipitações, chuva mesmo, ao longo do ano. E as regiões que apresentam um clima subtropical, as temperaturas médias vão variar entre 15 e 20 graus Celsius, com as precipitações também, tanto no verão, que costuma ser quente, como no inverno, onde já tem temperaturas aí inferiores a 10 graus Celsius. Um resumo da floresta temperada, que também é chamada de floresta decídua temperada, ou floresta caducifólia. Caducifólia é porque as folhas caem no fim do outono. O clima, as florestas temperadas têm um clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas. O verão é quente e úmido, e o inverno é frio, podendo até nevar. Fauna, basicamente, é uma fauna bem diversificada. Encontramos aí javali, lince, lobo, raposa, urso, esquilo. E a flora é composta por árvores caducifólias, que perdem as folhas no outono. E uma característica importante, interessante, bem bonita, né, por assim dizer, da floresta temperada, é que as folhas elas variam a coloração durante o outono. Então elas vão de um avermelhado, um tom de marrom, um tom dourado, mais amarelado. E logo no início do inverno, final do outono, início do inverno, elas perdem as folhas como forma de reduzir o metabolismo, que só vai voltar a aparecer essas folhas quando chegar a primavera. Então aqui, ó, nós temos uma floresta temperada,
com as folhas bem bonitas nesse tom amarelado, dourado, enfim, meio amarronzado. E no período do inverno, já perderam todas as folhas no outono, e aí no período do inverno nós temos as árvores já sem as folhas. A fauna, nós temos coruja, esquilos, marmotas, o urso panda é característico da floresta temperada, alces também são presentes e o panda vermelho. São alguns exemplos que nós temos da fauna da floresta temperada. E outro bioma que vou falar com vocês é o bioma de deserto. Então, os desertos, esse bioma ele pode ser encontrado em todos os continentes, e aí, com exceção da Antártida, apresentam as condições extremas em virtude do clima desértico. E qual é a característica principal desse clima de deserto? São os menores índices de precipitação. Então, as chuvas, ou qualquer outra forma de precipitação, granizo ou neve, é mais difícil de se imaginar, são pouquíssimos, são escassos em regiões de deserto. E também há uma ausência de umidade do ar. Umidade, lembrando, vapor d'água que está presente na atmosfera. Então, como há uma ausência de umidade no ar, há uma diminuição da quantidade de nuvens. Não é característico do deserto ter nuvens no céu, tem muitas nuvens no céu, e a ausência dessa nuvem não vai filtrar a radiação solar que vai estar chegando no solo. Então, geralmente, por essas características, por não ter plantas, por não ter nuvens, e pelo sol, ele está constante, entrando em contato constante a radiação solar com o solo da região, os dias eles vão atingir temperaturas médias que podem chegar a 50 graus Celsius. Então, uma temperatura muito quente. Só que, por outro lado, essa falta de umidade, essa falta de vapor d'água, faz com que grande quantidade desse calor que vai bater ali na manhã, durante a tarde, no clima de deserto, ele se perca para a atmosfera, ele volta para a atmosfera com muita facilidade durante a noite, reduzindo as temperaturas até 0 graus. Então, uma característica muito curiosa do deserto é que você pode ter um calor muito alto, uma temperatura muito alta, ao longo da manhã, da tarde principalmente, só que à noite ser uma região extremamente fria. A flora e a fauna dos desertos são adaptadas às condições climáticas, e aí o principal representante é o cacto, que tem as folhas modificadas. Então, as folhas do cacto são aqueles espinhos que eles apresentam. Eles têm aquelas folhas, esses espinhos, que reduzem a perda de água por meio de transpiração. Então, lembrando que as plantas transpiram, e, além disso, o cacto ele armazena uma grande quantidade de água em seu caule. Então, as pessoas do deserto, elas, numa necessidade muito grande de água, elas cortam o cacto para tentar dentro dele absorver um pouco da água que está ali presente. Os camelos, em relação à fauna, nós temos os camelos como principais representantes, e aí também tem características de adaptação, ou seja, eles têm menos glândulas sudoríparas, ou seja, têm menos glândulas que produzem suor para não perder essa água para o ambiente, e também eles são capazes de regular a temperatura do corpo para evitar essa perda da água, mesmo por meio de transpiração, para que não transpirem de jeito nenhum. Características do deserto: clima. As temperaturas podem variar durante o dia, então os dias são muito quentes, com temperatura de 45, 50 graus, e à noite pode chegar a 0 graus Celsius. Só que os desertos eles não são apenas regiões quentes, são mais raros, são mais difíceis de encontrar, mas existem também os que são chamados de desertos frios, que é o caso do deserto de Gobi. A fauna não é tão diversificada, não tem muita variedade de espécies como em outros ambientes. Então, basicamente, tem répteis, insetos e alguns poucos mamíferos e roedores. E a flora gramínea, também aquela flora mais baixa, pode haver alguns arbustos, e geralmente eles estão espaçados, não estão muito próximos uns dos outros. E das plantas do deserto, a mais famosa é o cacto. Algumas imagens aqui do bioma de deserto para vocês. Então, aqui o cacto. Então, vocês vejam que é uma região, as imagens são do momento de manhã, de tarde, então, onde o clima ele é bem quente mesmo, não tem muitas árvores,
os arbustos, né, são baixinhos e estão presentes, enfim, distâncias bem grandes. Aqui às vezes encontrado uma árvore, mas uma distância também muito grande, você só vê uma aqui na imagem. E a fauna, nós temos o camelo, lagartos e também, por exemplo, aqui essa imagem bem bonitinha, dos suricatos, que são típicos, podem estar presentes na região de deserto. Outro bioma, falando com vocês, são os campos de savanas, página 302. E esses campos de savanas, eles estão presentes em todos os continentes do planeta, com exceção da Antártida, da região da Antártida, e recebem nomes diferentes de acordo com a localização. Então, de acordo com a região, esses campos de savanas, eles têm nomes específicos. Na América do Sul, por exemplo, é o cerrado. O mesmo ocorre com a flora e a fauna deles, que também são diversificados, são específicos de cada região. O clima é desértico e semiárido, então, mas apresenta um índice de precipitação, uma quantidade de chuva mais elevada do que o deserto. Então, também é um ambiente quente, mas com a característica de chover com mais frequência, por assim dizer. E as temperaturas são altas, superiores a 28 graus Celsius. A vegetação é predominantemente rasteira, também apresenta uma vegetação baixa, mas arbustos e árvores de médio porte também podem ser encontrados aí nos campos na savana. A fauna é bem variada, então, por exemplo, na savana africana, qual é a principal fauna que a gente pode encontrar? São os leões, zebras, girafas. Na América do Sul, que é a região de Cerrado, qual é a principal fauna? Então, nós temos emas, lobo-guará, tamanduá. E na Europa é possível encontrar aí lebres, lince, lobo. Então, é bem específico de cada região. Então, um resumo aí de campo de savanas geralmente são biomas que apresentam o solo plano, não é local de planície, com muitas montanhas. Geralmente ele é bem plano. E o clima é predominantemente tropical, com 2 estações, uma seca e uma um pouco mais úmida, e a temperatura média de 22 a 24 graus Celsius, alguns locais podendo atingir até 40 graus. Fauna, então, além de insetos, aves, roedores e répteis, as savanas elas têm fauna bem diversificada de acordo com a região. Elefante, girafa, leão, capivara, lobo-guará, dentre outros. E a flora é grande parte grama, capim, ervas e árvores de médio porte. Então, imagens de campos e savanas. Então, a vegetação ela é rasteira, ela é tipicamente baixa, mas dá para se encontrar algumas árvores nesse local. E a fauna aí nós temos elefante, zebra, nós temos a ema, para quem não conhece. Nós temos aqui o lobo-guará, que é típico do Cerrado. Nós temos antílopes também, que não é típico do Cerrado, mas é constituinte da vegetação de campos e savanas. Enfim, dentre outras espécies que foram mencionadas. E, por fim, mas não menos importante, nós temos a floresta tropical. A floresta tropical ela é um bioma que é localizado em regiões próximas da linha do Equador. E aí, mesmo tendo um solo pobre em minerais, ele tem uma grande diversidade de flora. Ou seja, apesar de ter um solo pobre, ele tem uma grande quantidade de árvores, de plantas, de vegetação de um modo geral. E como é que isso acontece? Isso acontece porque há uma grande decomposição de restos de vegetais, então as plantas que morreram e animais que morreram e ficam ali naquele solo, eles vão entrando em decomposição e vão dar origem a um material, a um produto que é chamado de humus. E esse humus ele é um composto rico em nutrientes e que vai ser absorvido pela vegetação do local. Então, basicamente, a grosso modo, toda a vegetação ali que acaba morrendo naturalmente, animais também ali que ficam mortos e entram em decomposição, eles vão adubar, por assim dizer, eles vão nutrir ali a vegetação local. E por isso, apesar de ter um solo que é tipicamente pobre em mineral, é uma região onde há uma grande diversidade, uma grande quantidade de vegetação.
Nesse bioma, em relação à fauna, pode ser encontrado macacos, roedores, morcegos, esquilos, gambá, preguiça, onças, dentre outros animais, geralmente de pequeno e médio porte. E a vegetação aí é típica de bromélias, orquídeas, samambaias e outras espécies de árvores. A floresta tropical, ela sofre influência do clima e geralmente do clima típico da região é o clima equatorial e o clima principalmente tropical. E, em resumo, as florestas tropicais são os biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta, e a maior floresta tropical presente no mundo é a nossa floresta amazônica. O clima é quente e com grande chance, grande quantidade de precipitação. Então, a temperatura média fica de 20 a 25 graus Celsius. É um clima quente e chuvoso. A fauna, então, tem uma variedade enorme de insetos e animais típicos de florestas, como o mico-leão dourado, a onça-pintada, a capivara, a arara, tucano. E a flora da floresta tropical é muito rica, é muito abundante. Então, geralmente, uma característica é que as folhas são sempre verdes, diferente da floresta temperada, e a cobertura vegetal é tão densa, ela é tão grande, que olhando de cima, ela forma um tapete verde. Você olhando de cima, você vê um tapetão só verde, verde, verde das árvores, e plantas carnívoras também são comuns nas florestas tropicais, devido ao clima úmido. Elas gostam desse clima úmido. Então aqui, ó, imagens da floresta tropical. Então, olhando de cima, ó, nós temos aí essa manta verde, esse cobertor verde aí tomando grande parte da região. Então, e uma grande variedade aí, grande quantidade de árvores é possível observar nessa região. E a fauna, nós temos o nosso mico-leão dourado, o tucano, araras e a onça. E então, galera, já finalizamos aí nossa primeira unidade. Espero que vocês todos tenham entendido todo o conteúdo, que tenham absorvido e que tenham gostado das aulas. E aí, só para assimilar um pouco melhor, vamos fazer as atividades. Essa semana não vai ter atividade no portal Plural, as atividades vão ser as do próprio livro. E nós temos aí na página 304, 305 atividades para vocês responderem para a aula de hoje, que vai ser ao vivo no Hangout Meet, de 9h30 às 10h20. Então, as páginas 304, 305 respondam, acabaram de assistir a aula, respondam no livro de vocês mesmos, tirem foto e me enviem até o horário da aula, até as 9h30, que vai ser o horário da nossa aula ao vivo. E para uma atividade aí para casa, para a próxima semana, nós temos a página 306 e 307, que é o Maxi Desafio e você aprendeu. Então, também, quando se encerrar de fazer essas atividades, me enviem foto. Idealmente, eu espero que vocês consigam fazer as páginas 304 e 305 e que dê tempo aí de responder rapidinho a 306, que é múltipla escolha, e a 307, que é um complete. Então, se conseguir fazer todas as atividades aí antes da nossa aula, às 9h30, já tira a foto das 4 folhas do livro, com as respostas, obviamente, e me enviem. Se não, façam apenas a página 304 e 305, e a 306 e 307 a gente corrige na próxima semana, ok? Qualquer dúvida aí pode tirar no grupo no WhatsApp, eu espero a nossa aula ao vivo no Hangout Meet para que eu possa estar aí respondendo para vocês. Um abraço.